Coluna do Castelo, 10 de outubro de 85. O presidente Emílio Médici. Por ter exercido a presidência no período mais quente da repressão, o presidente Médici deixou na consciência da juventude daquela época a imagem de um ferrabras. No entanto, era homem modesto e humilde, cujo problema principal era estar cercado por um Estado maior que lhe vedava o acesso a informações pormenorizadas a fim de poupá-lo para que não passasse pelo mesmo drama que tirou a vida do presidente Costa e Silva, seu antecessor e seu amigo. Castelo, e o povo em tudo isso? Teve algum benefício com a Revolução? Já dizia o presidente Médici, em visita ao Nordeste, no auge do crescimento econômico do Brasil, que a nação ia bem, mas o povo ia mal. A prioridade continua a ser a do crescimento econômico, a do combate à inflação. E, infelizmente, ainda não é a do aumento dos salários. Ainda não é a do aumento do bem-estar do povo, que está previsto como desenvolvimento a médio e a longo prazo de medidas, de projetos que estão em curso e cujo êxito nós desejamos que seja total, embora não possamos ter certeza. O Geisel se achava o dono das verdades absolutas. E quando o Castelo contestava, o Geisel ficava bravo, mas não mandava chamar. Não tinha diálogo nenhum, com jornalista nenhum até. Teve com um, parece. O Geisel, então, mandava o secretário de imprensa dele, que é uma grande figura, está aí até hoje, o Humberto Barreto. O Geisel mandava o Humberto Barreto procurar o Castelo. E dizer, Castelo, o presidente acha que não é assim, que é assado e tudo. E o Castelo reportava aquilo, botava aquilo na coluna. O presidente acha que não é, mas eu continuo achando que é. Ou os fatos, principalmente, continuam demonstrando que é. Depois veio o Figueiredo, e o Figueiredo foi muito engraçado, que aí o Figueiredo, não digo ficou amigo, mas o Figueiredo tinha contato com todos nós. Chamava a gente para almoçar, às vezes para conversar, para debater, não para dar entrevista propriamente. E várias vezes, como no governo do Castelo Branco e do Costa e Silva, eles chamavam alguns jornalistas para conversar de quando em quando. Coluna do Castelo, 22 de abril de 85. O truncado destino de Tancredo Neves. Com a morte de Tancredo Neves aos 75 anos de idade, presidente eleito da República, encerra-se uma das mais longas, tempestuosas e truncadas carreiras políticas da nossa história contemporânea. Tendo alcançado todos os altos postos da República, no seu estado e no país, jamais lhe foi dado cumprir até o fim qualquer das missões que lhe foram atribuídas pelo voto popular ou pelo consenso político. Castelo tinha seus princípios, vamos dizer assim, liberais muito sólidos. Não liberais no sentido hoje do neoliberalismo, não. Liberal no sentido da democracia, das liberdades públicas, das liberdades políticas, né? Ele tinha isso muito forte, né? O Castelo nunca foi um homem de esquerda, no sentido da esquerda, no sentido do socialismo, né? Sempre foi um liberal progressista, democrata. E, naturalmente, a nova república, para ele e para muitos outros, significou, na verdade, o fim do regime militar, né? Então havia uma certa complacência, uma certa benevolência em relação à nova república, pelo menos no seu início, né? No momento em que começou. E o Castelo realmente refletiu isso. Para começar, ele era amigo de todos eles. Ele era amigo de todos os que deram origem à nova república, a começar de Tancredo Neves, passando por Ulisses Guimarães, e mesmo o pessoal do PFL, José Sarney. José Sarney era um amigo muito próximo do Castelo. Quando ele tinha que criticar, ele criticava. Me lembro que uma vez ele veio com uma crítica ao Sarney. Ele disse, mas Castelo, em cima do Sarney,
Minha filha, não se esqueça nunca. Esta coluna é a coluna do Castelo. Não é a coluna dos amigos do Castelo. E outra coisa, é muito melhor para o Sarney que tenha sido eu que fiz essa crítica a ele. Eu era presidente da República e o Castelo foi muito cáustico comigo, eu como amigo dele, e até um dia minha filha ligou para ele e disse: mas Castelo, você está sendo sempre muito duro com meu pai. A Rosiana, ele disse: olha, Rosiana, teu pai compreende que é essa a minha função, eu não posso deixar que jamais os meus sentimentos em relação as minhas amizades, elas possam interferir no que eu penso e no que devo de lealdade aos meus leitores. Olha, às vezes era uma honra total, às vezes era um inferno completo. Dependia de como a pessoa fosse citada. Castelo, eu já falei, não citava adjetivando, mas muitas vezes ele mostrava os fatos. Se os fatos eram cruéis, não era ele que era cruel. Coluna do Castelo, 2 de agosto de 92. Collor dispõe-se a enfrentar o que vier. Neste momento, o presidente Fernando Collor está sob bombardeio inédito de acusações que envolvem não somente seus amigos e parentes, mas põem em dúvida seu comportamento político e pessoal. Acho que ele era excessivamente cauteloso, e se você quiser chamá-lo de conservador àquela altura, eu acho que ele foi politicamente conservador naquela altura. Por exemplo, no episódio do Fernando Collor, seguramente se eu sabia e tantos outros sabiam que o Fernando Collor era uma fraude política, não tinha densidade para o exercício do cargo, não tinha plataforma, não tinha projeto, não tinha ideias, era um oportunista político. O Castelo também sabia, porque conhecia o Collor da época em que o Collor era garoto, era jovem, afoito em Brasília. Agora, o Collor foi amigo de um dos filhos do Castelinho. E o Castelinho tinha muita gratidão, de alguma maneira, ao Collor, pela amizade que ele teve com o filho. Salvo engano, foi o filho que ele perdeu num acidente. Então, o Castelinho tinha dificuldade de ser crítico em relação ao Collor. Coluna do Castelo, 26 de março de 93. Temperamento arma o calvário de Itamar. O presidente Itamar Franco atribuiu sua dificuldade de tomar decisões à circunstância de ter nascido sobre o signo de Câncer. Essa é uma explicação para os que acreditam em astrologia, mas é uma informação que não tranquiliza o país. Antes, pelo contrário, a ser verdadeira, essa seria uma dificuldade intransponível. O papel de um presidente da República parece ser, acima de tudo, tomar decisões, principalmente num país que vive em sistema de governo que nele concentra todo o poder. Pelo visto, não há solução, pelo menos enquanto não se extinguir o mandato que cabe a ele. A crítica era bem aceita e, dentro do possível, nós corrigimos o nosso norte. E, na justeza do seu comentário, dizendo que nós estávamos certos, nós ficamos felizes. Felizes pelo amigo ter reconhecido que nós estávamos num governo muito difícil. Ele era muito crítico, às vezes, a minha presença na presidência da República. Volta e meia nós tínhamos uma discordância, a gente tentava mostrar que era o caminho que eu achava melhor para o Brasil, era aquele, ele dizia, olha, precisa ter cuidado, o caminho que eu acho que é esse. Como tínhamos uma liberdade, tínhamos uma amizade, eu respeitava muito as posições dele. A afetividade não prejudicava a maneira dele escrever os fatos políticos. Entretanto, ser amigo de Castelo era ser um amigo de uma grande roda, não só de intelectuais, que ele era extremamente amigo, como Adonias, Otto Lara Rezende, eram pessoas muito ligadas ao Castelo. Então, era sempre um prazer conviver com ele. O Sarney, por exemplo, era muito amigo dele. Era um amigo grande que ele tinha. Escutei, quem lê editorial é burro. Pode escrever.